Vamos lá, então. Boa noite, gente. Primeiramente, eu quero agradecer a todo mundo pela presença. Eu sou o Guilherme Marinho, eu sou sócio e fundador aqui da Lateral, ao lado da Camila, que está aqui também, minha sócia de vida e sócia nos negócios também. Essa atividade é uma atividade organizada pelo Lateral Coaching Lab, que é um braço da galeria, né? Onde a gente realiza essas rodas de conversa, realiza oficinas, realiza workshops, tudo no sentido de promover, com o objetivo de promover o conhecimento, tanto técnico, tanto teórico, como prático também, técnico, enfim, apresentar os artistas e aproximar também os artistas do público. Essa atividade, que é a roda de conversa, vem com esse objetivo. Vem com o objetivo de justamente a gente conseguir ter um ambiente onde a gente possa aprofundar essa relação do público com o artista, né, podendo fazer perguntas, tendo uma troca muito mais rica, porque quem está aqui, né? Se disponibilizou de estar presente, de estar tem o interesse de estar aqui junto com a gente, tendo essa troca. Eu vou fazer a mediação da conversa, então essas rodas de conversa elas são fruto da exposição que está em cartaz aqui na galeria, que é 2022, Modernismo Contemporâneo e os Novos Gritos da Independência. Hoje a gente vai conversar com os artistas Dawan e Idris Galvão, estão aqui também. E eu deixo o convite para todo mundo que tiver interesse em trocar, em fazer pergunta, em colocar algum ponto de vista, pode levantar a mão, que tanto eu quanto a Camila, a gente vai estar de olho aqui para organizar, e também estaremos de olho no chat aqui, caso alguém mande por texto e tal. Então, eu deixo esse convite para vocês também participarem junto com a gente. A gente vai apresentar as obras, e as obras que vão aparecer estão disponíveis, são as obras que estão participando da exposição, tá? E, enfim, agradeço, e quem for de São Paulo ou quem estiver passando por São Paulo, também deixo o convite para vocês virem visitar a galeria, conhecer a gente pessoalmente e também prestigiar a exposição e os artistas, que está incrível. Quer falar mais alguma coisa, amor? Bom, me apresentar brevemente, eu sou Camila, para quem não me conhece, sócia do Gui na Lateral. E eu vou estar aqui de olho no chat, então se alguém quiser fazer uma pergunta, pode mandar no chat ou falar mesmo aqui no vídeo, enfim, só o áudio. Eu quero deixar bem claro que é um bate-papo super, é uma troca, então tá todo mundo aqui, enfim, para a gente bater esse papo, sabe? Não é nada professoral, é só uma roda de conversa, de fato, para a gente trocar e conhecer mais o trabalho desses artistas. E é isso. Obrigada por estarem aqui. É isso. A gente acredita que a arte transforma, assim como a conversa. Então, espero que todos aqui saiam transformados de alguma forma depois dessa roda de conversa. Vou começar, então, por ordem alfabética aqui. Primeiro vai ser o Dawan Queiroz. Eu vou pedir que você fale um pouco, se apresente, fale um pouco da sua trajetória, e também, aí quando você começar a falar da sua obra, fala da pesquisa e tal, e eu vou compartilhar com todo mundo aqui o trabalho do Dawan, que está exposto aqui na galeria, enquanto ele se apresenta. Vai lá, Dawan, contigo.
Olá, boa noite a todo mundo. Queria agradecer o convite aí para estar nessa roda. Meu nome é Dauan, eu venho desenvolvendo um trabalho de arte visual há pouco tempo, né? Eu trabalhei como designer gráfico por 10 anos e há um pouco mais de 1 ano e meio, 2, eu larguei para tentar me dedicar a isso. Minha prática, na realidade, ela eu estou mais interessado em criar novos métodos e novos processos do que uma preocupação com a imagem pictória final, assim. Eu lembro que eu ouvi a conversa do Trompaz e do Besouro, e o Besouro falou uma coisa que eu me identifico muito, né? Que ele falou que a preocupação dele é mais com o movimento, trazer a prática dele para o corpo do que com a imagem pictórica no final das contas, assim. Eu trabalho com colagem e pintura atualmente, assim. E eu acho que a minha preocupação está mais em desenvolver um novo método ou explorar um novo método do que com a imagem em si. Tem um exemplo, uma analogia do Brian Eno, que ele fala que tem dois tipos de artistas, né? O artista arquiteto, que é o cara que pensa a arte dele antes de expressar, né? Tá tudo na cabeça dele, depois ele só desenvolve. E o artista jardineiro, que é o que semeia várias coisas em um terreno e vê o que acontece, fica ligado no que vai acontecer ali. Eu acho que eu me identifico um pouco com esse artista jardineiro, assim, que é ficar atento ao que vai acontecer, né? Colocar certos inputs e ver o que vai acontecer. Então, por exemplo, esse trabalho da colagem, né? Eu estava sem grana para comprar material de pintura uma época, só que eu queria produzir ainda assim, né? Num volume maior, assim. E aí eu falei, o que eu vou fazer, assim, né? E aí eu comecei a trabalhar com duas coisas que eu não queria mais, porque eu nunca gostei de colagem digital, na real, e não queria mais trabalhar com computador por conta né, você trabalha 10 anos como designer gráfico, você não aguenta mais. Falei, mas vou lá, vamos ver o que dá. E eu comecei vou trabalhar com colagem, tá? Como eu posso trabalhar com uma colagem diferente? Então, geralmente, colagem digital, a galera usa muita cor, né? Mistura de cor e tal. Eu falei, não, vou trabalhar preto e branco. E, eu vou, então, também recortar de uma maneira que não seja tão perfeita, né? Vou recortar, eu não recorto do jeito que eu recortava quando eu trabalhava, né? Que é com ir lá, contornar tudo certinho, eu recorto com a varinha e começa a mexer ali para ver o que dá. E é a mesma coisa em pintura, assim, quando eu comecei a fazer essas pinturas abstratas que eu faço, eu falei, não, então, como que eu vou tratar isso de uma maneira diferente? Então, eu não começo pela tinta, eu começo rasgando papel e colando na tela, e aí, a partir desses espaços, dessas manchas gráficas, começo a colorir até um ponto que não tem mais textura de papel, né? Não tem mais a cor do papel, e aí depois ainda passa um giz seco por cima, e depois desse giz ainda passa um pouco de cola para fixar esse giz. Então e aí no final acaba que o papel vira uma textura para a tela, né? Ele fica uma tela fica com um pouco de relevo. E, por exemplo, a questão das narrativas, eu acho que eu acabo quando acaba que a obra cria essa narrativa, por exemplo, quando eu vi o edital, eu falei, tá, como eu vou me inscrever, mas tem um tema, né? Eu preciso enquadrar a minha produção nesse tema. E na época, eu estava com interesse em samba, assim, estava pesquisando muito samba, né? Então, o movimento do Estácio, o movimento do Cacique de Ramos e tal. E eu falei, como é que eu posso, o que tem aí que eu posso usar, né? E aí comecei a estudar a criação do samba carioca, né? Que é na mesma década, assim. Que era ali com Pixinguinha, com João da Baiana, com Heitor dos Prazeres, que era um pintor, mas também era um sambista, com a Tia Ciata, que reunia essa galera, né? E aí me veio a ideia de tratar dessas pessoas que nunca tiveram inclusas nesses eventos históricos do Brasil, né? Nesses projetos de Estado, nação, assim, e me concentrei muito em 22 para fazer essa obra que chama Cemitério dos Vivos, né? Um título, Cemitério dos Vivos, 13 de setembro de 1922, que é um título de um texto do Lima Barreto, Cemitério dos Vivos, e
por coincidência, Lima Barreto morreu em 22, nasceu em 13 de maio de 88, nasceu em 13 de maio, e 13 de maio também foi o dia da abolição da escravatura, e eu achei que era uma coincidência interessante, assim, né? Ele era também muito crítico dos modernistas de 22, e resolvi misturar essas pessoas todas aí nessa colagem, meio que tentando criar uma entidade que pudesse encarnar todo mundo de uma vez só, assim. Mas, por enquanto é isso, vamos bater no papo aí qualquer coisa eu vou falando mais no decorrer. Show, valeu. Bom, então já vou passar direto para o Idris. Idris, pode se apresentar aí e também falar da sua obra, que eu já vou passar aqui para vocês. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Idris Galvão. Eu também gostaria de agradecer pela oportunidade, né, de estar participando dessa roda de conversa. Eu participei como ouvinte das outras duas e foi bastante enriquecedor. Foi um bate-papo muito bom, assim, né? Enfim, foi algo muito bacana, assim, ter essa proximidade, tanto do processo criativo, né, com os participantes, com saber um pouco também como foi para poder construir a obra. Então, isso foi deveras interessante. Eu sou natural da Bahia, né? Venho de uma formação em design também, né? Ainda atuo na profissão também. Desenho desde sempre, né? Então, desde criança e tal. Tinha já essa pretensão de trabalhar com as artes plásticas, mas não tinha coragem ainda, né? Eu achava que sempre precisava, não estava pronto para mostrar, né, digamos. Então, eu adiei tempo bastante e desde o ano passado, né, desde 2019, foi quando eu fiz a minha primeira exposição, que aí oficialmente eu comecei a entrar no circuito de exposições, né, ainda coletiva ainda. Então, essa é a minha terceira exposição, a minha primeira exposição em São Paulo, né, fora da Bahia. As outras exposições na cidade onde eu moro, no interior, que é aqui em Nápoles. E eu me concentro na figura humana, eu gosto bastante, desde quando eu comecei a desenhar, a minha fixação mesmo, assim, no início eu representava heróis, super-heróis, enfim, algo do universo infantil, né? E depois desenhava meus próprios brinquedos também e tal. E depois aí eu parti para outros estudos, né? Experimentei primeiro a técnica de nanquim sobre papel, então tudo básico mesmo, até por gostar de quadrinhos, né? Fiz quadrinhos também, ainda faço ainda, mas é algo que é mais paralelo ao trabalho de artes plásticas. O trabalho de artes plásticas é onde eu me concentro mesmo assim. Vinha de uma série, a primeira série que eu mostrei, essa obra que está aqui atrás é até dessa série, que chamava No Tempo que os Deuses Eram Homens. Então, tinha muito essa representação pictória, né, de imagens de deuses, de homens, fundindo com animais, enfim. O que eu fui criando mediante o meu repertório mesmo de símbolos e imagens. Mas, no ano passado, eu falei, pô, eu venho desenvolvendo esse trabalho, tá bacana e tal, mas assim, eu já achava que não dava mais para poder seguir nele, assim, já tinha estourado toda a criatividade, assim, no desenvolvimento dele. Eu falei, não, vou passar para algo mais representativo, assim, para algo para se ver, para me ver mais nas telas, ver figuras negras e também algo que eu estava lendo bastante, né? Eu conheço o Ciro de Almeida, que é até daí de São Paulo, um advogado. Eu li um livro dele e tal, e estava muito focado nesse combate ao racismo e tal, e procurando ter um alicerce, né, sobre o racismo estrutural. Porque, às vezes, claro, que às vezes a gente acha que sabe sobre o assunto, mas precisa ir mais a fundo até para poder criar mecanismos de como se defender disso, às vezes. Então, acho que uma coisa influenciou a outra. Quando eu li o edital, eu já estava em mente de desenvolver essa série, né, de homens negros e com uma figura central, né, de representação de poder mesmo. E aí
bom, foi faca no queijo, assim, foi uma coisa supriu a outra. E aí, quando eu li o edital, vi o tema e falei, agora é a hora de usar aquela imagem lá que eu já tô. E o vendedor de bananas me veio muito forte, assim, veio a imagem certa, assim, na hora. Tipo, tinha que ser um homem negro, uma figura forte, mas não mostrando uma imponência agressiva, era algo que eu me preocupava, porque, enfim, além de ser algo que eu não gosto, assim, né? Mas eu queria uma representação tranquila, assim, que ele tivesse no estado dele, né? Porque ele merece estar e não mostrar esse lado agressivo, esse lado que, né? Enfim. E daí e teria que ter as bananas. As bananas já era um efeito visual, assim, já era o que eu queria tratar. Ele era um vendedor de bananas, uma pessoa que cresceu dentro da sua profissão, né? Dentro fazendo o que ele já fazia e o que os antepassados dele já fazia já. E ter esse contraponto, né, do lugar onde ele está com o lugar do lugar onde ele chegou, né? Então, enfim, foi muito bom eu desenvolvi em 2 semanas esse desenho, né? Um desenho que eu escolhi pintar em pastel, o que foi um desafio para mim, pastel seco, porque era algo que eu vinha usando timidamente. Normalmente os meus trabalhos são feitos em acrílico, tanto em tela quanto em papel. Às vezes eu insiro nanquim também, então acabo usando uma técnica mista. Vinha usando bastante pastel oleoso, mas o pastel seco até então era algo assim muito distante assim. Eu tentei usar na universidade quando eu tive aula de desenho de observação e tal, mas eu não achava que não dominava. E aí, dessa vez não, eu arrisquei assim e falei não, vou fazer inteiramente de carvão. E até por conta dessa questão do carvão, né? Porque durou-se muito tempo em que o carvão ele para se conseguir cores nele, né? Até então o carvão ele era negro e depois você teve o lance de conseguir tonalidades, né? Nele. Então eu achei bacana também inserir isso, né? E e daí eu desenvolvi a obra, escrevi, graças a Deus, deu tudo certo. Deu tudo certo e é um prazer tá podendo tá expondo, né, ela. E ela é uma série que eu estou dando continuidade de mais 12 desenhos e que trata todos dessa temática. O homem negro no centro do poder e fazendo o que ele gosta e sendo bem sucedido. E é isso. Show, show. Enfim, são duas obras que, quando a gente viu, a gente falou, meu Deus, elas precisam estar porque elas falam, elas dialogam muito com o que a gente, com a proposta que a gente criou a chamada, assim, sabe? Com os temas, com a proposta que a gente trouxe para essa exposição coletiva, que era da novidade, né? De trazer perspectivas que não fizeram parte, ou não, até hoje não fazem parte, na maioria das vezes, desse roteiro, ou dessa história, não pode ser contada, tipo, não tem espaço para ser contada, né? Muitas vezes essa história pelo ponto de vista das outras pessoas. A semana de 22 fica concentrado muito, tipo, quem eram os artistas que participaram da semana, e aí fica fazendo uma retrospectiva dos artistas, fica trazendo a importância deles, mas e em volta, sabe? E no Brasil, o que estava acontecendo no Brasil nessa semana, sabe? Então foi muito, muito importante esses dois trabalhos comporem essa exposição e também essa intersecção que a gente propôs com o bicentenário da independência do Brasil, né? Que aí é muito forte, principalmente quando eu vejo essa obra do Idris, por exemplo, porque é um homem negro com o seu produto, que são as bananas, mas de uma perspectiva completamente diferente do que foi contado desde 1500, entendeu? Desde que invadiram aqui as terras brasileiras, sabe? É um homem completamente
integrado ali no seu meio e com posse do seu meio. Ele é o dono daquilo tudo, sabe? É muito... Hoje, agora dando um relato pessoal aqui, enquanto homem negro empresário, eu me vejo muito nessa pintura do Idris, nessa obra do Idris, porque eu sou... onde eu olho para ele e falo, pô, eu quero chegar aí, sabe? Eu almejo chegar aí, almejo ter as minhas empresas e tá bem, sabe? Tá no centro, tá com independência financeira, com liberdade financeira, emocional, enfim, psicológica, porque tudo isso eu vejo nessa obra, sabe? Bom, eu vou abrir agora para as perguntas, eu já falei demais aqui. Vou falar mais ao longo, mas enfim. Se alguém tiver alguma pergunta, pode levantar a mão aí ou mandar no chat. Eu quero dizer que essa é a roda de conversa que tem mais pessoas aqui ao mesmo tempo, então que bom que está todo mundo aqui. Enfim, alguém tem alguma pergunta, alguma observação, quer falar alguma coisa? Geralmente quem puxa é a Camila. Quer falar alguma coisa? O Paulo levantou a mão. Vamos lá então, Paulo. Pode falar, pode mandar ver. Ou a Camila ou o Paulo, que não aguenta ficar quieto, né? Não, que isso, pô. Eu achei a obra do Idris, eu achei muito, muito interessante, assim. Acho que ela é muito impactante, né? Principalmente quando a gente lê o título, assim, da obra e me encantou muito. E quando o Idris explicou lá na Galeria Obra, me trouxe uma coisa realmente muito forte. E aí eu trouxe, na verdade, hoje, na verdade, me surgiu essa dúvida agora enquanto o Idris falava. Esses personagens que você cria, Idris, quem são esses personagens? Você os cria? Você se espelha em alguém? Você ouve alguma história? Como que nascem esses personagens? Perfeito, perfeito. Olha só, esses personagens, normalmente, eles nascem de vários lugares. Muito, tem uma pesquisa, né, uma pesquisa fotográfica que eu faço bastante, assim. Outras pessoas que eu vejo na rua, então eu faço algumas anotações em sketches, assim, eu falo, essa pessoa poderia ser um personagem e tal. E, assim, tecnicamente, eu nunca convidei ninguém para poder falar, olha, você poderia, eu sou meio tímido para isso. E no meu estúdio, que eu queria fazer um retrato, mas isso vai rolar uma hora. Até eu vencer a timidez e falar, né, convidar uma pessoa, né, real. Então, eu faço algumas anotações, sim, quando eu acho um perfil bacana. Eu falo, olha, ele poderia, né, combinar de terno em tal situação e tal. Aí eu vou na feira e vejo alguém e falo, olha, essa pessoa, essa moça, ela poderia, entendeu? E aí anoto, ali, ando com um sketchzinho pequenininho na bolsa, e no bolso, ele é bem pequeno mesmo, portátil, e faço algumas anotações visuais. Outra parte são personagens que eu desenvolvo, né? Até pelo fato de desenvolver por um tempo quadrinhos, então criei essa facilidade, né, de você misturar tanto referências fotográficas, tanto com alguma coisa, né, um nariz, uma boca, um quê de algo que você queria inserir, né? Então eu digo que eles não nascem só puramente da referência que eu tenho, tanto visual quanto fotográfica. Eles nascem também de uma mistura de tudo isso, né? De tudo que eu vou conspirando ali e inserindo no papel. Por exemplo, mesmo o vendedor de bananas, mesmo acho que foram a minha esposa, ela já estava até cansada porque ela via vários rostos e nunca estava bom. E às vezes ela falava assim, não, esse rosto ele tem aquele olho e tem a outra boca, né? É isso aí. Uma hora ele vai chegar em uma concepção. Então, foram muitos sketches. Assim. Acho que em média foram 8 ou 10 sketches. Assim. Não tem um número preciso, mas foi por aí, até chegar no resultado final. Eu gosto muito de elaborar o desenho, né? O desenho é a minha base, é a minha base tanto de expressão quanto a minha base de iniciação nas artes plásticas. Eu assumo isso e isso está muito claro, né, no meu gestual, na forma que insiro isso. Então, eu desenho bastante, assim, antes, elaboro bastante. E as histórias, elas nascem de pessoas que eu conheço, né, alguns amigos.
eu gosto muito de ouvir histórias, principalmente de pessoas mais velhas, né? Eu tenho uma facilidade de pegar amizade com pessoas mais velhas, né? Vovôs mesmo, vovós e tal, às vezes estão na fila do pão assim, aí falam um bom dia, eu não respondo bom dia, pronto, aí a pessoa já se abre, já vai trocando ideia, aí fala, eu tinha um parente e tal, e ele trazia farinha, e não sei o que e tal. Eu falo, e qual é o nome dele? Aí eu vou entrando ali também, eu faço pergunto bastante, eu sou muito perguntador. Então ali eu já, né, já gravo ali, eu falo, olha, já daria uma narrativa já. Então é da minha vida e das minhas pesquisas, dos personagens nascem. Legal, legal, muito interessante, sabe? Porque eu pensei isso também, se esse homem era alguém, sei lá, algum homem que você tinha ao seu redor, assim, que você conhecia e tal. Mas é bacana saber esse processo todo, esse caminho que você trilhou, né, até chegar nessa obra final. Alguém tem alguma pergunta ou algum comentário? Eu quero falar, obviamente, né? Vai lá, mano. Ah, o Zé também. Pode falar, Zé. Não, é que eu achei muito legal a explicação que vocês deram agora, porque eu consegui entender mais profundamente essa obra. Eu tinha gostado bastante dela quando eu vi, e eu fiquei pensando aqui se você teve alguma influência da pintura holandesa, porque me lembra um pouco a posição das pinturas, o Albert Ecoute. Só que eu achei tão lindo que você pegou uma coisa que ele fazia lá naquela época, só que as referências você pôs atuais e você trouxe o que você falou, você colocou a pessoa no centro e no empoderamento, né, dele. E eu achei muito legal as bananas, tem uma coisa de Brasil mesmo. Eu fiquei bem encantado assim com você tem influência da pintura? Não, você Né? não. Sim, sim. O José, ele colheu uma coisa que foi assim, um chamariz, assim, foi um ponto mesmo direto, uma assinatura. Assim, na minha pintura, ela nunca teve uma referência holandesa. Mas aí, normalmente, antes, como eu pintava, elas não tinham cenário, era figura no centro aqui, e no máximo, né, alguma coisa ali interagindo, uma textura no fundo, mas quase não tinha cenário. E aí eu precisava, com vontade mesmo, querer desenvolver. Eu falei, não, vou colocar a figura em perspectiva e tal e tudo. E aí foi quando entrou o Albert Ecoute. E aí o Albert Ecoute entrou como uma luva, assim. Primeiro pelo contexto, né, da época, né? Ele era um gravurista holandês, né? Pintor de aquarela também. E veio para o Brasil para poder fazer esse passeio e registrar, né? E registrar, basicamente, os moradores reais do Brasil, não da corte. Então, os índios, ele pintava os negros, os escravos, em situações de rua, né? E aí, quando eu sou muito ficcionado em bananeiras, né? Sou muito ficcionado. Eu acho uma coisa linda, assim. Quando eu vou passear no parque, eu vejo uma assim, enfim, eu tenho uma fixação, tenho vários desenhos de bananeiras. E aí tinha que ter, como era uma banana, tinha que ter também o pé, né? E aí eu falei bem assim, cara, eu já sei, eu vou buscar a referência na obra Índia, que é o nome é Índia, né? A obra do Albert Ecoute, que é uma Índia. Ela não está no centro, ela está um pouco mais próximo da bananeira, em pé com uma criança do lado. Eu acho perfeita essa bananeira, né? Pela bananeira que eu peguei a referência. Aí eu falei, olha, eu vou usar o cenário e essa série, né, que esse é o primeiro de uma série que eu estou desenvolvendo, ela vai se passar exatamente no mesmo cenário. Então tem essa referência direta ao Albert e uma referência direta a todas as outras pinturas, porque é sempre uma situação acontecendo no mesmo cenário, entendeu? O que vai alterar se está de dia, se está de tarde, é a questão da luz, né? Essa aí é uma luz um pouco mais tarde, uma transição um pouco mais de tarde para a noite, assim, meio da tarde e tal. Foi o que eu tentei meio que buscar. Assim. Mas a referência é total, foi no Albert mesmo, assim. Que bom que você percebeu. Eu achei interessante porque o Albert Ecoute, ele colocou, as pessoas apareciam como elas não eram as donas da situação, e você colocou o contrário, você colocou no cenário do Albert Ecoute, só que você já o colocou como o dono da situação. Eu achei muito legal isso, porque não
No e-coach eles eram os colonos, os empregados, né, os escravos, etc. Então, eu achei legal que você tirou de um contexto, ficou muito legal essa ideia. E foi um lance proposital, porque a Índia ela tá mais para o lado. Então eu falei, não, vou mudar tudo, vai ficar tudo no centro, exatamente porque agora é ele contando a própria história, é ele por ele. Né? E ele tem o poder de contar a própria história. Então, é o centro do herói, né? É a pessoa que venceu. Muito legal. Camila. Vai lá, amor. Posso? Pode. Maravilha. Bom, eu quero comentar, né, primeiro, antes de fazer minha pergunta, sobre as duas obras. São obras incríveis, assim, as duas me impactaram de maneiras totalmente diferentes. Eu até conversei com o Idris como a obra dele me impactou, mas acho que eu não conversei com o Dawan sobre isso, não passei para ele a minha percepção sobre o trabalho dele, né? Porque, enfim, nós fizemos a chamada aberta e recebemos os trabalhos. E, de acordo com a gente ia recebendo os trabalhos, o Guilherme já ia abrindo o e-mail ali no primeiro minuto, né? Uma ansiedade absurda. E eu falei, não, eu não vou ver nenhum trabalho, eu vou esperar o final das inscrições, e aí quando a gente for sentar para fazer a curadoria, eu vou abrir trabalho por trabalho, eu já vejo tudo. Não vou ficar abrindo e vendo, porque senão eu já vou ficar criando um monte de coisa na minha cabeça, sabe? Já vou fazer uma pré-seleção, talvez eu crie uma narrativa, enfim, eu me conheço. Então, eu já deixei para o final, né? Mas o Guilherme já tinha visto tudo. Aí, bom, sobre a obra do Idris, a forma que a gente fez a curadoria para selecionar as obras, né? A gente sentou um de frente para o outro, cada um no seu computador, abrindo ali os formulários de inscrição. Então, primeiro, a gente lia, né, sobre o artista, a trajetória e sobre a obra. O Guilherme já tinha visto as obras, eu não tinha visto nenhuma. Então, esse processo de primeiro ler para depois ver o trabalho foi um processo de exercício, né? Porque, enfim, primeiro eu criei uma concepção na minha cabeça, né? Eu criei a imagem daquele trabalho através do que o artista escreveu. E quando eu abria, a imagem se revelava, né? E a obra do Idris, assim, eu brinco, né? Brinco não, mas é que foi verdade. Foi um tapa na minha cara, né? Porque pelo título, eu vi lá, né? O Vendedor de Bananas. E aí, eu fui na ideia totalmente enviesada, bastante racista, inclusive, na imagem de um vendedor de bananas, um homem negro, sei lá, carregando um carrinho de bananas, num lugar bastante vulnerável, maltrapilho, e eu até me constranjo, assim, quando eu penso, fico constrangida quando eu penso na imagem que eu criei lendo sobre a obra do Idris. Quando eu abri a imagem, foi assim, né? Assim, toma desavisada, né? Porque, enfim, trazia uma possibilidade muito real, porque assim, eu tenho certeza que se ele tivesse descrito aquele homem como um homem branco, eu teria imaginado de uma forma diferente, né? E olha só como a gente está condicionado, mesmo a gente estando ali dentro, né, dessas questões raciais e dentro dessas discussões, né? Eu estou inserida, eu sou uma mulher negra, e eu tive essa visão totalmente deturpada, né? E criei essa imagem que a sociedade já pré-concebe sem me emancipar disso, assim. Então, eu me senti muito um fantoche, assim, realmente, do senso comum, né, de tudo que é posto e determinado. E ao abrir a obra e ver esse homem totalmente confortável, olhar para ele e falar, sim, ele é um vendedor de bananas. E sim, ele vende bananas, esse é o negócio dele, esse é o produto dele, ele está totalmente confortável. Isso que o Idris traz, né? De que
ele não existe não existe uma ostentação, né? Ele está ali sendo, ele só está, né? Ele só está ali, né? Sendo, sem indicar nada, ele não fala, ele não precisa falar nada, mas é nítido que ele está confortável, que ele está totalmente inserido ali naquele ambiente, de uma maneira totalmente pertencente àquilo, ele não está deslocado, assim. E é um vendedor de bananas, né? Então, foi uma obra que me trouxe, assim, né, durante esse processo de curadoria, olhando, lendo os trabalhos e abrindo depois, que foi um exercício muito interessante, que eu pretendo continuar para próximas oportunidades. Foi uma obra que me acendeu esse olhar, assim, de, bom, eu acho que é preciso dar um passo atrás, né? E entender todas as outras possibilidades, né? Por mais que a gente fale, repita, esteja no Instagram e tudo mais, no nosso dia a dia isso precisa ser praticado. Então, eu vejo a obra do Idris como um grande aprendizado, assim. Bom, é isso. Eu comentei isso com ele, né? Mas eu faço sempre muita questão de expor isso, porque realmente quem lê sobre a obra antes e depois vê a obra é bastante. Sabe, eu me senti muito desconfortável assim com a imagem que eu criei. Então é algo que eu coloco aqui para essa minha perspectiva. E a obra do Dawan foi o seguinte, mesma coisa. Eu li a respeito, li sobre o Dawan, tudo mais, sabia que era uma colagem digital, criei aquele padrão também da colagem digital na minha cabeça, que é o que você trouxe lá naquele começo, né, Dawan, de que as cores e as formas, o recorte e tudo mais. Quando eu abri a imagem e vi o trabalho, foi mais um tapa na cara, porque eu falei, caramba, sabe? É uma colagem digital de uma forma que eu nunca vi. Eu já fui com uma colagem pré-concebida e eu nunca vi uma colagem dessa forma. Que me instigasse tanto, no sentido de entender, é um rosto? Onde esse rosto começa? Onde esse rosto termina? É uma pessoa só? É uma pessoa? É a parte de um corpo de uma pessoa? E que parte do corpo é essa? Sabe, é uma obra que me trouxe, assim, diversas perguntas e que eu queria, tipo, que você estivesse na minha frente ali para perguntar. E sendo que eu já estava esperando uma imagem que me dissesse, sabe? Uma imagem que me trouxesse, assim, tipo, de mão beijada tudo que a obra expressa, né? E principalmente através do título, né? Eu li o título e aí eu já também criei todo esse ambiente. E quando eu abri a obra, ela não me diz exatamente, ela diz muito mais, sabe? Ela diz, na verdade, ela me pergunta, ela me questiona muito, assim. E aí me deu também bastante, me deixou, de certa forma, desconfortável, porque, enfim, eu pensei, olhando, né, a imagem da obra, parecia recorte mesmo de papel, sabe? Porque é isso, você não fez aquele contorno perfeitinho. Então, a grande verdade, assim, que eu quero trazer aqui, depois de falar milhões de coisas, é que são duas obras totalmente diferentes, tanto em técnica quanto em imagem mesmo, né? No que cada uma está expressando ali, né? A do Idris, a gente vê as formas, a gente entende ali uma pessoa, a do Dawan, a gente fica ali pensando é uma pessoa, é um olhar e tal. Mas são duas obras que me trouxeram um outro olhar, sabe? Sobre outras possibilidades, assim, de outras coisas, assim, que a gente sempre, que é algo, talvez seja algo muito marcante para mim, porque é algo que eu estou sempre procurando, eu gosto muito de ver coisas que eu nunca vi e aprender sobre algo que eu nunca aprendi, ouvir sobre algo que eu nunca ouvi, e são duas obras que eu não imaginava que seriam assim, então foi muito surpreendente, assim, abrir o trabalho de vocês durante a curadoria, então
em resumo, é isso que eu queria falar. Você não tem pergunta, então, amor? Era só esse comentário. Por enquanto, não. Eu tenho um monte de pergunta, mas é que eu me estendi muito aqui. Deixa a Joelma falar. Bom, vai lá, Joelma. Se você quiser, enfim, abrir só o microfone, abrir o vídeo, fica à vontade, mas a palavra está contigo, por favor. Eu não sei se você já está falando, mas o microfone... Eu gostaria de perguntar, em especial a Idris, que ele escolheu o vendedor de banana por viver numa região onde a produção de banana é muito grande. Sim, eu acho que tem tem uma ligação direta assim, com isso, né? A Bahia ela é uma das principais produtoras, né? Mas eu acho que não é só uma ligação direta ao fato da produção, né? Eu acho que é mais um contato de frequentar as feiras livres, né? De curtir normalmente mais as bancas, né? Uma coisa quando eu morei muito tempo em Salvador, né? E lá em Salvador tem um lance que tem vendedor de banana quase por toda parte. Então, todo bairro tem, todo no centro tem, né? E naquele esquema, ou bancas, ou banquinhas, ou carrinhos né, carrinhos de mão e tal. Então, acho que foi uma referência mais visual até do que na questão da produção, assim. Né? Eu não pensei tanto na questão do Estado, assim, né, produzir bastante e tal. Foi mais pelo contato, por ir muito à feira livre, por curtir o visual e além do mais, do que eu sempre fiquei pensando nos vendedores. Os vendedores sempre foi a principal, porque muitas vezes são profissões que passam, né, de pai para filho. São profissões que às vezes eles mesmos produzem, né? Produzem, e outras vezes não, eles pegam e de terceiros e vendem, mas o fato do o apreço, né, que muitas vezes essas pessoas, mesmo acordando muito cedo, né, os que trabalham em feira livre principalmente e tal, mas o apreço pela profissão, assim, pelo exercício da profissão, e o quanto ela poderia ter porque se tem um valor, né, ali, não só um valor agregado da própria existência, né, do fato, né, dele trazer um alimento tão importante, um alimento que eu gosto muito, mas sim por uma questão, os vendedores sempre foram foi o principal, né, foi o principal observação, um ponto de observação foi maior isso, mais do que propriamente o fato do Estado produzir bastante. Massa, obrigado. Obrigado pela pergunta, Joelma. Bom, eu vou puxar aqui para o outro lado, vou para o Dauan aqui. Eu tenho pergunta. Hã? Eu tenho pergunta para o Dauan. Ah, tá. Então vai você primeiro, depois eu vou. Tá, vou fazer então. Na verdade, Dauan, são algumas perguntas, assim, que eu não vou esperar, entendeu? Vou fazer todas mesmo. Primeiro eu quero saber, você disse que ficou 10 anos, né, no design gráfico, e como foi essa transição para as artes visuais? Eu queria saber como que você já começou fazendo isso que está aqui na tela, né, que está aqui na exposição, ou foi um caminho para você chegar até aí? E se foi um caminho, conta para gente como foi chegar até aí. E também eu quero saber quanto tempo você levou para fazer esse trabalho e se assim, né? A gente viu o Idris falando um pouco das referências dele, né, para criar essa obra e o trabalho dele de um modo geral. E, enfim, você sempre que, pelo menos as poucas vezes que a gente conversou e tal, quando eu vou te perguntar alguma coisa, você sempre traz muita referência da literatura. E aí eu queria saber também sobre quais são suas referências, né? Onde você busca, onde é a sua fonte, assim, para trazer esses trabalhos. E se além desse... Não, é isso.
por enquanto. Senão provavelmente eu vou esquecer alguma e você refaz depois. Tudo bem, tudo Mas, bem. então, eu trabalhei como designer gráfico 10 anos, mas assim, eu nunca pensei em trabalhar com arte, assim. Eu sempre tive interesse, assim, mas era um interesse meramente nem hobby, porque eu também não pintava antes. Eu desenhava um pouco quando eu era adolescente, assim, mas também não era acho que o Idris deve ser diferente. Eu desenhava, mas eu não conseguia ficar 8 horas desenhando, assim, sabe? Era uma coisa mais esporádica, assim. Mas eu sempre tive interesse, assim, mesmo quando eu estudei design, tinha um interesse ali pela galera do movimento concreto e tal, mas sempre nesse olhar distante, assim, só como um admirador. E nesse processo de desgaste da minha profissão que eu tive, interno, aconteceram algumas coisas, como quando eu estava trabalhando numa empresa, na última empresa que eu trabalhei, na real, entrou um colega lá, que era designer também, a gente trabalhava muito junto, e ele já fazia ateliê de pintura há muito tempo já. E aí, com a convivência, né, conversando sobre, ele era muito empolgado com isso também, conversando sobre, assim, surgiu eu estava bem chateado já com a profissão, assim, só que não sabia muito para o que fazer, assim, com isso, só estava angustiado mesmo. E também não tinha nenhum hobby, assim, trabalhava muito, não tinha muito lazer e tal. E aí eu resolvi comprar umas tintas e começar a tentar pintar alguma coisa por hobby, assim, só para ter um hobby. E acabou que isso foi escalando, assim, né? Você começa e daqui a pouco você sai do trabalho, começa a pintar, vai dormir 3 da manhã, e vai escalando, aquele hobby começa a ocupar seu tempo, assim. Mas quando eu comecei a pintar, quando eu comecei a fazer essas coisas, eu fazia figurativo, eu não fazia nada abstrato, assim. Eu pintava figurativo e aí pedi umas dicas para ele e tal. Comecei a pintar com óleo depois de um tempo, pintava com guache, depois comecei a pintar com acrílica, depois eu comecei a pintar com óleo e tal. Mas essa coisa de colagem, assim, acho que faz uns 6 meses que eu venho fazendo, assim, um pouco mais que isso. Não foi desde o começo, não, assim. E acho que eu já esqueci a segunda pergunta. Eu quero saber quais são suas referências, né, a fonte que você bebe e quanto tempo você levou para fazer esse trabalho aí. Então, esse trabalho na real, tem mais 8 colagens que eu fiz. E aí eu escolhi essa, assim, né? Eu peguei as fotos que eu queria usar, que eram das pessoas, e aí acho que eram umas 10 fotos, no máximo 8 fotos, e fiz 8 colagens, misturando elas, 8 colagens diferentes. E aí eu tinha que escolher uma, porque era um trabalho só que. E aí eu escolhi essa, assim, mas as outras estão. Até estou tentando fazer um outro projeto com elas e tal. Mas eu não demoro muito, porque era outra coisa também que eu queria. Como eu não queria trabalhar muito com computador falei, eu tenho que fazer alguma coisa que eu execute rápido, assim, eu não fique olhando para uma tela muito tempo. Então acho que eu fiquei, sei lá, 1 hora e meia, 2 horas fazendo cada uma. Então não é né, uma pintura que se demora às vezes um dia inteiro ou às vezes mais, dependendo da técnica. E as referências, tem um monte, assim. Eu vejo nas colagens, assim, tem um artista que eu estou muito interessado ultimamente, chama Arthur Jaffa, que foi um cineasta por muito tempo, por 60 anos, assim, e agora ele está no circuito de arte, está fazendo bastante barulho até. E ele trabalha com essa coisa, ele faz uma colagem com vídeo, assim. Então tem um trabalho dele que é muito famoso, chama O Amor Era a Mensagem é a Morte, que ele pegou um monte de vídeo de YouTube, de festa, sei lá, execução de alguém, ou vários vídeos do YouTube, e fez um vídeo arte disso, uma colagem disso, e está circulando por todo o circuito da arte, assim. Eu gosto muito do trabalho dele. Gosto muito de uma estilista que chama Rei Kawakubo,
que é uma estilista japonesa, e eu também gosto para mim, o que ela faz é meio artes plásticas, assim, nem é moda, sabe? Que é muito essa coisa que a Camila falou, que é quando você pensa numa roupa, né? Você já molda toda uma coisa, uma silhueta e tal, e ela vai para outro lugar. Eu gosto do Brian Eno num sentido de teoria, assim, né? Não muito do trabalho, mas eu gosto das ideias dele, assim. Mas tem muita coisa, assim. Pintura também, Ed Clark, Norman Lewis. Gosto muito de abstração, né? Mas acho que é basicamente, assim, o que mais eu tô bebendo hoje é nesse cara, nesse Arthur Jafa. Show, respondeu, amor? Obrigada, Dauan. Massa. Bom, temos duas mãos levantadas aqui. A primeira é do José e depois a gente vai pro Hélio, tá? Vai lá, José. Eu vou falar rápido para dar tempo do Hélio Márcio falar também. De certa forma, você já respondeu ao que eu ia perguntar para a Camila, porque eu olhando aqui seu trabalho, eu achei bem interessante, porque parece que tem vários rostos dentro de um só. E eu fiquei tentando identificar, porque assim, ao mesmo tempo parece que o rosto está se mexendo e dá uma sensação de movimento, a maneira como você criou a imagem, parece que ele está numa metamorfose, assim, está mudando, está se transformando, assim. E achei interessante o fato de você escolher esse cemitério dos vivos, porque, como eu estava falando eu não sei se tem a ver, mas na minha imagem, assim, como eu estava falando de Semana da Independência, estamos vivos, mas ao mesmo tempo mortos, porque muitas vezes estamos calados por uma série de situações. Então, até que ponto estamos vivos mesmo? Então, assim, achei muito interessante essa ideia do cemitério dos vivos, né? E eu acho que ser preto e branco ficou muito a ver mesmo com essa imagem. E eu fiquei na dúvida que você respondeu para a Camila. Eu fiquei pensando, nossa, quantas imagens será que ele usou para fazer? Ele pegou vários rostos, ele mudou. Aquela parte de baixo do rosto parece uma garra de um pássaro, não sei se é. É a mão do João da Baiana, assim. Ah, tá. Então É eu só, fiquei um pouco na mas dúvida, assim. parece mesmo. Parece uma É, garra. Então ele parece um pássaro ao mesmo tempo que é um rosto. Então eu fiquei aqui viajando na imagem, tentando imaginar o que você tinha. esse Cemitério dos Vivos é bem essa ideia que você falou, porque todos esses projetos, né, da independência, da abolição, da Semana de 22, meio que matou todo esse povo em vida, né? Por exemplo, esses caras, o João da Baiana, o Pixinguinha, tava tudo vivendo, tava tudo lá. Não é que era uma coisa isolada, tava no centro do Rio de Janeiro acontecendo, entendeu? E, e não foram contemplados pelo projeto da semana ali, entendeu? Tudo bem, a semana acontecia em São Paulo, mas assim, era isso, né? Aqueles artistas se propuseram a falar do Brasil profundo, que eles falam, né? O Brasil profundo, uma arte que não seja tão acadêmica, eles falam muito também disso. E o que estava se fazendo de Brasil profundo e arte não acadêmica naquela época era o samba e eram esses caras, entendeu? Então aí eu acho que Cemitério dos Vivos veio mais como essa referência de, tinha uma galera sendo assassinada em vida ainda, assim, né? Simbolicamente. Nossa, adorei. Show. Vai lá, Hélio, tá contigo. Eu vou continuar nessa mesma linha de raciocínio. Estão me ouvindo? Sim, sim. Essa mesma linha de raciocínio, né, da interpretação da obra do Cauã, a curiosidade das referências. Ele já esclareceu bastante, aí teve, né, 2 perguntas ou mais sobre as referências, mas, assim, pensando na interpretação, né, acaba surgindo a partir de quem vê, né, a obra. O que eu consegui, né, interpretar que seria uma questão mais social, né, que eu percebi que tem uma pegada também, conforme ele comentou, mas, assim, trazendo para uma situação
da urbanidade, né, daquelas pessoas menos favorecidas, né, mais de escanteio no social, digamos assim. E eu pensei nessa figura que ele trabalhou, né, aí trazendo um indivíduo, né, ali de escanteio na sociedade, né, com poucas oportunidades ou nenhuma, vivendo ali na barbárie, né, e aí com esse rosto desconfigurado, talvez, assim, eu imaginei uma questão de uma pessoa deficiente. Então, eu criei essa construção na minha cabeça. Queria saber se tem um pouco disso também nessa obra, se ele, ao criar, ele trouxe essas ideias, né? Então, eu enxergo isso que você está falando, mas isso me veio depois, assim, como possível interpretação. Porque, no final das contas, assim mesmo, o desejo de fazer mais a colagem, até a pintura, acho que não tem muito disso, mas é que, assim, minha família é uma família de médiums, assim, né? A gente tem um contato com o candomblé e tal, e eu cresci vendo gente incorporada, em transe. E o meu desejo é emular a experiência estética que eu tive quando eu vi a primeira vez alguém em transe, assim. Que foi uma coisa que eu lembro, uma vez um professor falou, minha primeira experiência estética foi ver uma luta do Muhammad Ali. Eu falei, nossa, é isso. E aí, isso foi uma experiência estética que eu não, assim, nada superou ainda, né? Nenhum Van Gogh superou ainda essa experiência que é ver alguém em transe, e eu não, como a gente não é uma família que é de frequentar terreiro, eu vi em casa, então era muito mais próximo e muito diferente do que você ir num terreiro e ver alguém em transe. Era uma coisa, era tipo minha tia que estava em transe e falando comigo, incorporado com. Então era a experiência que a Camila falou quando ela leu, e aí depois quando ela viu a obra, ficou confuso. É exatamente a experiência que eu tive quando eu vi ela em transe, assim, que é minha tia, mas não é, mas é quem que é e tal, é uma confusão. E aí essa experiência é o que eu tento emular nessas coisas que eu faço, principalmente de colagem, assim. Emular esse mistério que meio que te arrebata, mas você não consegue compreender totalmente o que que é, assim, aonde para, onde começa, o que é o quê. Entendi. É uma imagem, né? Você trouxe uma imagem, mas sem uma definição estética, né? É masculino ou feminino, ou sem uma construção ali ainda de metamorfose, né? Como o José falou. Mas É entendi. isso. Obrigado. Valeu, Hélio. Meu, essa colagem do Dawan, como eu tô aqui, eu, né, vivo com a Camila e a principal linguagem dela também é a colagem, eu tenho uma referência de colagem muito da imagem pronta, né? Da imagem já ali recortada, ou é uma pessoa, um cenário, um prédio, enfim. Mas já pronto, a imagem que o meu cérebro vê, ele reconhece, né? E a sua colagem, ela é uma colagem abstrata para mim, mas não do abstrato da não forma, sabe? Porque tem um abstracionismo na sua colagem, mas com elementos que o meu cérebro, ele bate o olho e ele reconhece. Tipo, é um olho, é uma boca, é uma testa, é um cabelo, sabe? É uma mão que também parece uma garra, mas dá para ver que é uma mão. Então, isso para mim é muito curioso, sabe? Esse abstracionismo, mas não, saca? Porque eu tenho uma relação dessa questão com o abstrato, né? De tipo, o nosso cérebro ele vê o abstrato e ele não compreende, fica tentando buscar formas e tal, enquanto é preciso sentir, assim, eu acredito muito que o abstrato é muito mais sentir e tal. E a sua obra, ela me provoca no lugar do sentimento e tipo, porra, sentiu que ela tá, tá me trazendo, me proporcionando, mas ao mesmo tempo tem a parte racional que me puxa e fica tentando entender porque já tem elementos que eu entendo, sabe, que eu reconheço. Então é muito louco assim essa o que provoca assim, tipo, e aí uma das minhas perguntas é como que é essa pesquisa, assim, você pesquisa
no Google mesmo? Como são imagens de pessoas que, enfim, elas era lá no início do século e tal. Como que é essa sua pesquisa? Tipo, é fácil de acessar, sabe? Tem muito material? Ou como que foi esse processo, assim? É manual, é digital só? Como funciona? Então, desde que eu fazia umas colagens antes, quando pintava figurativo, para ter uma base para pintura figurativa. E aí eu esqueci isso, fui pintar abstrato, e aí eu peguei algumas coisas que eram próximas disso, né? E aí eu comecei a olhar e falei, tem alguma coisa aqui. E aí, quando eu falei, vou tentar desenvolver essa técnica, eu comecei a colecionar imagem. Então, eu salvo imagem toda hora. Alguma coisa que me chama atenção, eu salvo. E aí é isso. Pode estar no Twitter ou pode estar no... geralmente é na internet, né? Não tiro foto e nem, sei lá, escaneio nada. Então, pode estar no Twitter ou pode estar, sei lá, num vídeo. Tem imagem que eu printo um vídeo e uso. E aí não tem sem muito tema, assim. É só me interessar que eu salvo. Só que quando surgiu o edital, eu falei, o que eu tenho aqui que serve para eu contar essa história, né? E como eu já estava pesquisando essa coisa do samba, tinha muita imagem já que eu tinha salvado por apenas, né, interesse. Salvei, deixei lá. Mas tem muita imagem. E aí eu uso, às vezes, a mesma imagem em colagens diferentes, de outro jeito. Então, tem um arquivo aqui no meu computador bem grande de imagens. Assim. Como é abstrato, então eu posso voltar nela e usar de outro jeito. Assim. Posso usar outra parte. Então, tem um banco. Assim. Ah, saquei. Muito, muito curioso isso, né? Porque, enfim, você já tentou fazer essa pesquisa no analógico, assim, no sebo, e aí de repente escanear algumas as fotos e tal? Eu tenho essa ideia, tenho a ideia de começar, em vez de pegar a imagem, comprar uma câmera e começar a fotografar coisas, e aí fazer a partir disso. Mas, assim, eu quero ainda usar mais essa coisa de... Porque quando é uma imagem que já existe, né, ela te traz... Já tem uma autonomia ali que você vai usar, você vai ter que lidar com alguma coisa, né? Quando é uma imagem que você vai fazer, aí você já coloca um monte de filtro na frente, então eu quero ainda testar mais esse modelo de pegar da internet, pegar de qualquer coisa que eu vejo e usar. Mas eu Ah, tenho esse interesse de explorar de outro jeito, assim. da hora, da hora. Pode Posso falar. fazer uma pergunta rapidinho? Rapidinho. Eu queria saber quantas imagens tem nessa obra? Quantas Eu vou abrir aqui pessoas? o computador só para ver quantas tem, mas eu acho que são as 8. Deixa eu ver aqui. Uau! Caramba, 8? Mas tem coisa que é tipo assim, uma iluminação, assim, um pontinho iluminado, assim. Ah, Sim. É, incrível. deixa eu ver aqui. 17 imagens, mas não usei todas, eu usei umas 10, eu acho. Eu tinha um banco de Nossa, 17 imagens dentro do tema, que eu usei umas 10. show. Caramba. Arrasou. Bom, eu vou. Alguém mais tem alguma pergunta? Que a Samila não fez Eu queria nenhuma. fazer um comentário. É engraçado, depois que o Dauan falou da tia dele que entrou em transe, ficou muito mais claro para mim essa sensação. Realmente, quando eu falei que é da metamorfose, que parecia uma figura, tem tudo a ver mesmo com o que você falou. Eu acho que Outra coisa, tem uma coisa também que depois eu fui perceber, parece muito aquelas esculturas Maconde, que eles trabalhavam com pessoas diferentes, né? Então era tudo é uma escultura que é toda misturada, um olho sai de um lado, a boca sai do outro. E eu achei que parecia um pouco disso também, mas é só um comentário. Da hora. Tem alguma pergunta, Samila? Ou não? Pode, vamos em frente. Pode ir em frente, estou ouvindo aqui. Show. Eu vou trazer para o Idris aqui de volta. Idris, você falou que está fazendo uma série, né? Com essa proposta e tal, com essa pesquisa. Você falou que vão ser todas
nesse mesmo cenário ou no cenário com base nas obras do... Eu esqueci o nome do artista lá que vocês falaram. Com base nas obras dele, assim, como que vai ser e como que... enfim, se puder dar algum spoiler, assim, o que você já produziu, já tem alguma concluída e tal? Como que pé que tá, né, essa série, assim? Olha só, a série ela tá pronta na cabeça, né? Na cabeça já tá bem adiantada já. Na prática, eu estou em processo do segundo, né? Do segundo desenho, já algumas coisas já tá bem definidas, assim, já tá tentando um processo de exploração já. E assim, é do Albert Holt, né? O cenário. E todas vão se passar no mesmo lugar, justamente para poder ter essa brincadeira, primeiro, com a referência, né? Porque é um cenário que eu via, assim, eu aprecio bastante, né? E eu queria fazer já essa brincadeira. Eu não tinha um cenário em mente, mas já há um tempo que eu queria fazer uma série de pinturas que se passassem no mesmo local. E aí, quando eu desenvolvi essa primeira, eu falei, olha, aqui é um lugar onde poderia tudo acontecer aqui, né? O plano como se fosse um palco de teatro, assim, é o centro e várias coisas podem acontecer aqui no meio, né? Então, além de ser essa citação direta a uma artista que eu gosto, né? É uma ideia de se trabalhar o mesmo cenário de maneiras diferentes, ou seja, alterando a luz, né? Alterando o uso, né? A forma como se utiliza o espaço também, porque também vai ter sempre outros elementos. Esse ele está sentado numa cadeira, mas de repente vai ter, já pensei alguns personagens com skate, né, com alguns elementos urbanos, e ter essa contraposição justamente do cenário ser um cenário fixo e um cenário natural, é uma plantação, né, é fragmento de uma plantação de bananas. E isso, da questão das bananas, ela tem uma questão muito social também, né, e política, porque o Brasil, por um tempo, ela foi conhecido como república, né, das bananas ali, né? Na realidade, o Brasil era parte também dessa república, que era um preconceito que os norte-americanos tinham para com a gente de achar que aqui só tinha macaco e banana e tal, enfim, né, que era um país, digamos que atrasado no contexto capital e também trazendo isso num contexto cultural, né? Então, esse lance de ter um pé de banana no fundo, né, de usar essa imagem do coach é justamente isso, é para mostrar que não só houve uma evolução, né, econômica, né, nos últimos tempos, como principalmente cultural, que é o que eu vou trabalhar. Os negros, eles não só conseguiram e estão tentando conseguir quebrar a barreira e estar presente, né, no cenário do contexto bem sucedido, né, como também eles foram fazendo as coisas. Então, alguns foram ser skatistas e esportistas de sucesso, e isso vai estar representado também. Então, outros foram ser médicos, outros... Enfim, contando os personagens, contando a sua própria história, mas no cenário fixo. Além de ter a brincadeira de você ter esse contexto e ter elementos urbanos, né, nesse contexto, para mostrar a raiz de tudo, né? A raiz é da terra, a raiz a nossa origem veio, né, somos parte de um êxodo rural, né? Boa parte, né, de nós viemos da parte rural, da parte das fazendas, dos feudos, dos engenhos. Então, isso está muito ligado, né? A imagem do cenário ser fixo é ligado. O cenário pode ser o mesmo, mas as pessoas, os personagens e as funções e o poder e a influência que cada um deles podem influenciar e atingir são outros. Então, por conta disso, o cenário é o mesmo, mas as pessoas são outras. Né? Legal, valeu. O Hélio levantou a mão, pode falar, Hélio. Então, Idris, parabéns pelo trabalho, excelente. Os tons também, né? Eles brilham, né? É uns tons mais pastéis, né? Pelo que eu entendi.
mas eles se destacam bastante, né? Do amarelo, do vermelho, do azul ali. E conforme você apresentou agora sobre os seus próximos trabalhos, eu fiquei agora criando umas ideias aqui. E a pergunta é se você vai trazer para a gente, no seu próximo trabalho, cacau, café, cana. Só uma pergunta para a gente rir mesmo. Você trouxe a ideia, né, do cultivo, né, no Brasil, né, a história, né, do nosso país. E aí me veio na cabeça agora essa construção aí. Eu E ia aí, fazer essa mesma pergunta, eu ia fazer essa mesma pergunta. vamos ter aí nos próximos trabalhos algum desses itens aí? Cacau, cana? É, Obrigado. obrigado pela pergunta e por você ter gostado também, né, do trabalho. E assim, ainda não é uma ideia, mas é uma possibilidade, é uma possibilidade, né? São frutas tradicionais e tal, mas basicamente o vendedor de bananas era uma ideia que foi fechada, ele era uma ideia, a banana está aí justamente porque é o produto, é algo que ele da origem dele, é a profissão dele, é o trabalho dele, ele se tornou bem-sucedido por conta disso. Mas a fruta não é tanto um elemento, né, a ser repetido nas outras séries, e sim mais o cenário, justamente por conta disso que eu falei, né? O cenário, uma brincadeira de você pegar um cenário colonial, um cenário de engenho, né? Um cenário que é parte de onde boa parte dos nossos trabalhadores rurais trabalharam e ainda trabalham ainda hoje, porque o Brasil ele ainda vive de uma produção rural, né? Tanto rural pequena quanto porque o agronegócio é algo que é para poucos, né? Digamos assim, uma brincadeira cara, né? Então, uma atividade cara. Então, mas a gente vive de completar, né? Parte das pequenas produções, das roças, dos engenhos pequenos, e outra parte vem, talvez uma pequena parte venha do agronegócio, de fato. O restante é exportado. Mas essa visão de o cenário permanecer o mesmo e só mudar a figura central, que é basicamente o que eu quero trabalhar. Mas claro que, assim, por ser um cenário natural, de natureza, pode se agregar a outras frutas, enfim, da nossa região. O cacau é legal, gostei bastante da ideia, bacana também. Olha aí, já tendo ideias para os próximos trabalhos. A influência já. Sim, total. Da hora. Vai lá, Samila, pode fazer sua pergunta. Bom, eu não queria fazer bem uma pergunta, na realidade eu queria elogiar os artistas, né? Primeiro porque a obra do Dawan é abstrata, eu sou uma pessoa assim que as pessoas costumam dizer que eu sou bem abstrata, eu não produzo nada, não sou artista, tá, gente? Mas eu não aguento ver um risco na parede que ali eu já imagino, já conto uma história para mim mesma. Então, ao ver a obra dele e ficar imaginando, eu consigo. Meu nível de abstração é muito grande. Eu tiro parte, coloco e vou, a partir do que ele foi falando ali, eu vou construindo, né, é, a respeito da obra dele e a respeito da obra do Idris também. Porque, assim, eu já trabalhei tanto na parte do agronegócio, que é uma brincadeira realmente muito cara, e como eu trabalhei em um banco popular aqui na Bahia, e eu tive muito contato com os pequenos produtores. Então, assim, eu, ao observar a figura, né, do homem negro, e eu atendia muitos pequenos produtores que ali faziam um saque de um valor muito baixo, né, e eu entendia tanto daquele que trabalhava com milhões e aquele que ali fazia um saque para aquele que trabalhava com milhões era algo irrisório e produzir e chegar para mim com uma sacola de bananas no banco, assim, ele muito entusiasmado com aquela sacola com bananas que ele produziu e ele se sentindo parte e podendo me presentear. E como isso é importante, a gente poder ver um homem preto sentado num lugar assim de poder e saber que o Brasil é isso que nós produzimos e que o homem preto ele não é um homem que está somente à margem. Sim, infelizmente temos uma grande parcela, mas a gente pode sim ver arte como essa
onde o homem está sentado no centro e ele detém ali do seu trabalho a sua renda, é um homem de negócios. Então, assim, para mim, que já estive nos dois lados, na função, assim, é algo muito interessante, muito bonito de se ver, porque quando, como a Camila disse, o vendedor de bananas, a gente jamais, pelo menos eu também, mesmo também sendo uma pessoa que a gente tenta lutar contra, né, o preconceito, o racismo, mas a gente vê como isso está, né, tão forte na gente. E essa figura nos traz uma luz mesmo de que pode ser, que é diferente, que pode ser ainda mais diferente. Então, assim, eu gostaria de parabenizar os artistas pela oportunidade que eles nos dão, né, com as suas obras. E é isso. Incrível. Obrigado pelo comentário, Samila. E, meu, com esse comentário eu fico refletindo aqui o quão propositivos são essas duas obras, né, para futuro, assim, o quão nos movimenta e nos provoca para frente, né? Tipo, a do Idris trazendo essa questão do homem negro, o vendedor de bananas, é um vendedor de bananas, mas ele é um empresário de bananas, porque o empresário ele é um vendedor automaticamente. Ele tem que vender o seu negócio, ele tem que vender o seu produto. Então, ele o quão nos leva a refletir também, tipo, putz, pô, eu posso imaginar pessoas negras nesses lugares, né, nessas posições e também se questionar, porra, por que eu não pensei isso antes também, sabe? Caramba, e isso nos leva para frente, né? Nos move para frente no sentido de tipo até de negócios mesmo, pô, sei lá, se eu for na feira, por exemplo, ou for num hortifruti, às vezes esse cara começa na banana e daqui a um tempo ele tá tendo um hortifruti, que aí já tem um monte de outros produtores ali e tal, né? E também, tipo, pô, da onde que eu tô consumindo, de quem que eu tô comprando, sabe? Então nos movimenta e nos instiga a muitas coisas. E a do Dawan é o abstrato que eu falei aqui agora mesmo, tipo, é sentir, né? E sentir é estar vivo. Tipo, a gente só sente se a gente tá vivo, saca? E o abstrato, ele provoca isso. Tipo, ele te provoca a sentir e aí automaticamente você se movimenta para algum lugar. Pode ter gente que vai olhar e vai sentir um incômodo, vai sentir alguma coisa angustiante e tal, e tem gente que vai olhar e vai falar, nossa, que coisa doida, me trouxe várias, igual a Samila compartilhou, trouxe várias, já comecei a pensar em um monte de coisa, tirar daqui, colocar ali, assim, e também isso nos movimenta para frente, né? Nos movimenta adiante. E isso é muito rico nessas conversas, porque através dessas conversas, a gente vai realizando muito mais coisas do que a própria obra diz assim, se a gente vê ela pura e simplesmente na parede, né? A gente vai ter várias interpretações, mas com base nas nossas experiências, mas quando a gente traz aqui para outras pessoas, para os próprios artistas falarem sobre os seus processos, e compartilharem, e todo mundo compartilhar também das suas, de como foi a experiência com a obra, isso enriquece muito, né? E é muito transformador isso, né? Enfim, foi mais um comentário também, não tenho pergunta. Se alguém tiver alguma pergunta aí, quiser, enfim, comentar meu comentário, enfim, estamos aqui. Vai Eu lá. quero. Vai lá. Na verdade, eu quero fazer uma pergunta para o Dawan e propor uma coisa aqui nova nessa roda de conversa, que, enfim, eu ouvindo, né, todos esses depoimentos, todo mundo falando, assim,
me veio a ideia de propor para os artistas comentarem o que cada um achou, interpretou, identificou, enfim, um comentário sobre a obra do outro. Eu acho que seria interessante ter a visão deles. E aí minha pergunta é para o Dauan. Eu quero saber, na verdade, primeiro eu queria saber sobre o dia da abertura, né? A sua família estava aqui em peso, né, Dauan? O pessoal veio, foi muito legal, a gente achou isso incrível. E aí, enfim, eu queria saber como foi para eles e para você, se eles compartilharam com você, é claro. Mas para você também, ter todas essas pessoas aqui, porque, enfim, eu acho que é de tamanha importância, né? Ter todo esse apoio, assim, e a gente achou o máximo, sua família. E outra coisa que eu queria perguntar também é os desdobramentos desse seu trabalho, dessa sua pesquisa. Você tem planos? Como é que o que isso vai se tornar ou está se tornando? E se você também tem uma ideia que vai ser só a colagem, se você vai trazer a pintura, ou cada um por enquanto, enfim, queria saber o que isso pode virar ou até já está se tornando. 15 perguntas, mas é isso. Não, tudo bem. Foi muito legal ter todo mundo lá, né? Porque todo mundo é muito tímido, ninguém fala muito, todo mundo é retraído, mas, tipo, nunca, assim, sempre me deram força para qualquer decisão, assim, e todo mundo, assim, unanimidade, assim. Então, ter todo mundo lá, primeiro me ajudou a ficar mais confortável, né? Não encarar o desafio sozinho. E também por também compartilhar com eles, né? Porque também não é só uma realização minha, né? Tava todo mundo vendo, tava todo mundo acompanhando, dando força, então a realização deles também, assim. E os planos, eu não tenho essa coisa é meio difícil, né? De planos, né? No ramo da arte, né? Porque é muito incerto tudo, assim, né? Uma coisa que eu tenho feito assim é tentar entrar em exposição, assim, via edital, né? E tentar fazer que as obras sejam vistas, pelo menos, assim, sabe? Esse é meu foco, porque eu fiquei muito tempo, né? 2 anos não é muito tempo, mas assim, desses 2 anos eu fiquei muito tempo só produzindo sem pensar como eu ia dar vazão a isso, assim, entendeu? E agora eu estou numa fase mais de como que eu dou vazão a isso, como que eu começo a circular e começo a entender o mercado, a entender a outra parte, né? Que não é só a produção de arte o ateliê, ou o que seja. Então, o meu foco agora está mais em estudar essa parte de como levar essa produção para fora da minha casa, do meu ateliê, o que for. Acho que é isso, respondi, não sei. Sim, sim. Show. O Idris levantou a mão. Vai lá, Idris. A minha pergunta, que na realidade não é uma pergunta, é um comentário, ela já ia seguir já justamente a ideia da Camila, já é um comentário natural já. Eu lendo a obra o título da obra do Dauan, né? O Cemitério dos Vivos, e aí a Camila fez um comentário muito assim emocionante mesmo, assim, porque é algo que eu observei bastante e observo, né? Essa questão do quanto o pequeno empresário, o pequeno produtor, né, se tratando de produtor rural, ele não é visto, né, o quanto ele é soterrado, né, pelo agronegócio e a importância que ele tem, né, e o quanto que muitas vezes alguns não conseguem, né, em sua maioria não conseguem romper essa barreira, né, muitas vezes até uma barreira cultural, porque muitas vezes o cara ganha grana, ele tem um negócio que é rentável, mas ele não consegue romper algumas barreiras culturais, mentais, a ponto de estar num lugar de pertencimento. Mas, enfim, o título da obra do Dauan, né, O Cemitério dos Vivos, e quando ele tratou sobre uma trupe, um grupo de pessoas que estavam com uma produção artística muito forte e que era também novo, né, e que falava de um determinado povo, de uma determinada situação, e falava da gente, né, enquanto nação, né,
e que não foi vista, não foi inserido na Semana de Arte Moderna, e essa brincadeira de justamente ser um cemitério de pessoas vivas, ou seja, eles estão vivos, mas não estão sendo vistos, eles estão já mortos, né? Mortos pela sociedade dominante, né? E o quanto também já contrapõe, o vendedor de bananas, ele já está sendo alguém que está sendo visível, né? Ou tentando visibilidade, né? Tentando inserir que também não temos só aquela personificação natural de alguém que está num lugar comum, se é um vendedor de banana, está com a roupa rasgada e tal e tudo. Não, também há uma outra visibilidade. Então, eu acho que uma obra contrapõe a outra, né? E uma coisa bacana que eu acho também no trabalho do Dawan é o lance da transfiguração. Enquanto o meu, ele quer estar no centro e se mostrar como uma figura humana para se ver exatamente daquela forma, ele já foi para um outro caminho, ele já foi para o lance da abstração, da transfiguração com uma figura negra, né? Eu gosto muito, atualmente, e estou acompanhando um cineasta chamado Jordan Peele, que fez o Corra, fez o Nós, e assim, o quanto que ele está acrescentando. Agora eu estou vendo Lovecraft, que é uma série na HBO, que foi produzida por ele. E assim, o que o Jordan Peele traz, colocando a figura negra em histórias de terror? Primeiro, porque os filmes de terror são extremamente racistas no quesito de que sempre só tem um negro para um grupo de vários brancos e ele sempre vai morrer. E ele é sempre o menos inteligente da turma. Então, se você vê o Jason é assim, se você vê, né, o Fred Krueger é assim, sempre tem um grupo de jovens, tem um negro só e ele vai sobrar. Você já assiste sabendo que ele vai sobrar. Eu vejo muito, né, cinema de terror. Mas, enfim, o que eu quero traçar o paralelo é que o Jordan Peele, com isso, ele traz um lado de complexidade, né? Primeiro que temos outras histórias a se contar, né? Histórias de mitologia negra mesmo, né? E a complexidade maior. Muitas vezes, quando eu, por exemplo, né? Eu vou falar de mim. Eu sou baiano e tal, aí quando eu vou conversar com alguém, né, de fora, então você gosto de pagode, você gosta de alguma coisa que é relacionada à Bahia. Não, eu gosto de alguma coisa que é relacionada à Bahia, mas também tem outros gostos, né? Não é porque eu sou negro, tal, tudo que eu vou gostar só de capoeira e tal. Tudo. Então, esse lance, eu gosto de ver muito abstrato, produzido por artistas negros e com figuras negras, porque mostra que a gente também pensa em outras vias, entendeu? A gente também está em outros caminhos, não só caminhos óbvios. Entendeu? Uma vez eu falei que gostava de música clássica, todo mundo olhou assim para mim, tipo, pô, sacou? Tipo, a complexidade, o ser, nós também gostamos de outras coisas, também conspiramos outras coisas, né? Então, o fato do abstracionismo, né, como uma expressão em serem figuras, me reportou muito isso, me reportou muito ao Jordan Peele também, ao cinema que ele está fazendo, e é isso, ao fato de que também temos outras vias, outras expressões para poder se manifestar. Eu queria falar da obra do Willis também, que quando eu vi lá, como eu não tive a experiência que a Camila teve, que foi ler e depois ver, eu já tive as duas coisas ao mesmo tempo, eu não tive essa leitura, mas uma coisa que eu fiquei muito brisando lá na hora, que era tipo, como é uma narrativa deslocada, assim, ela desloca essa visão do negro empresário. Imagina, um vendedor de bananas hoje pode até não ser grande coisa, assim, não ser um negócio enorme. Mas imagina um vendedor de banana em 1800, 1900, sei lá. O cara, eu fiquei brisando que essa figura parece meio que o Jay-Z, assim, entendeu? É um puto empresário da sua época, mas é um puto empresário da sua época. Eu fiquei muito nessa coisa, porque, né, tem essa vestimenta, essa cadeira de uma época a outra, assim, e eu fiquei muito entendendo esse cara como um bilionário negro da época dele, assim, sabe? Mas era esse comentário que eu queria fazer, assim, que foi uma coisa que eu fiquei pirando lá na hora. Da hora, da hora. Muito massa ouvir, né, essa troca aí, da hora que a Camila propôs, assim, porque é curioso mesmo, né, a gente ouvir dos artistas que, enfim, têm as suas... São pessoas criativas, assim, têm suas produções criativas, produções artísticas, né, e também como influencia ou pode influenciar uma obra
na produção do outro e vice-versa, assim, tipo, a gente teve uma experiência aqui que a Camila deu uma oficina de colagem, e aí veio um artista, e aí a partir daquela experiência que ele estava tendo com a colagem, ele falou, caramba, isso aqui eu já vou colocar nos meus próximos trabalhos. Ele nunca tinha trabalhado com colagem. E aí ele, nos trabalhos seguintes dele, ele colocou colagem, mas de uma forma completamente diferente da Camila, porque ele colou tecido na tela, então foi completamente diferente, mas surgiu a partir dessa troca entre esses dois criadores, né, entre esses dois artistas, que foi a Camila e ele, né, de linguagens, de técnicas e tal. E aqui dessas rodas também é uma coisa que pode surgir, né? Pode surgir tanto a Camila quanto o Zé, que são artistas que estão aqui também, podem pegar essas experiências e falas e levar para os seus trabalhos e trazer de lá e colocar daqui, sabe? Fazer essa troca, eu acho muito, muito massa. Bom, a gente está se encaminhando para o final já. Se alguém tiver mais alguma pergunta ou algum comentário, vamos lá. Se alguém tiver depois, além da Joelma, pode levantar a mão que a gente vai fazer essas últimas inserções aqui e aí depois eu vou finalizar. Pode falar, Joelma. Eu queria parabenizar os dois artistas, parabenizar vocês por esse momento maravilhoso, enriquecedor. Eu sou leiga em artes, mas por ter um filho artista plástico, eu estou engatinhando ainda, mas foi muito prazeroso. Vocês estão de parabéns, tanto Dauan como Idris. Vocês brilharam. Que demais. Eu vou perguntar aqui, porque eu vi o sobrenome da Joelma e é Galvão. Então, a senhora é a mãe do Idris? Ou como que é? Sou mãe dele. Ah, que demais, que demais. Eu tive aqui uma informação privilegiada, porque o Galvão não está aqui, mas eu vi no cadastro ali da inscrição. E que incrível, que bom Sou mãe dele, sou professora, né? Esse menino, ele já faz isso há muito tempo, desde bebezinho, que ele riscava muito as minhas folhas de ofício, dava fim nas minhas folhas de ofício, quando eu procurava no mimeógrafo, na época era mimeógrafo, ele já tinha riscado bastante, mas valeu a pena, viu? O prejuízo que ele me deu. Que bom, que incrível, que incrível, que incrível. Muito bom ter a senhora aqui, viu, dona Joelma? Muito obrigado a todos também que estiveram aqui, aos artistas pela disponibilidade. Enfim, se vocês, artistas, quiserem fazer alguma última palavra aí, fiquem à vontade. E, enfim, alguém quer? Não quer? Só agradecer todo mundo, agradecer vocês, Camila, Guilherme, José, Samila, Idris, Joelma, Márcio. Obrigado a todo mundo que estava aí, ouviu minhas abrobinhas aí. Valeu, que isso, pô. Eu gostaria de agradecer também, né, a oportunidade de estar podendo falar um pouco mais sobre arte, né? Sempre bom falar de arte, ouvir também, né? Ouvir outros comentários, ouvir outro artista, o Dauan, né? Saber um pouco do processo criativo dele, como é que está sendo essa iniciação dele, né? Porque eu também estou começando, então somos dois jovens artistas, né? Iniciando, estou também batendo a cabeça aí para entender essa linguagem dos editais também, né? Então, começando, né, nesse processo de exposição, né, o contato com o trabalho, a produção de ateliê já há um tempo, mas é uma outra experiência quando você leva a sua arte para poder as pessoas estarem em um lugar e as pessoas veem e tal, e eu acho que é uma experiência enriquecedora, assim, né, todas as exposições que eu passei, e principalmente a lateral, foi uma experiência muito ímpar, assim, né, e gostaria de agradecer a todos pela paciência, né, pelas perguntas também, né?
foi bastante enriquecedor. Né? Minha mãe estava segurando a onda ali, eu falei, olha, bora ver se ela vai... Quando eu vi ela entrando, eu falei para assim, bora ver se ela vai corujar, né? Acabou, mas enfim, é mãe, né? Mas foi uma participação ótima também. Foi incrível. Isso, só quero só agradecer. Muito obrigado a todo mundo. Né? Obrigado a Camila, ao Guilherme, por estar nos concedendo essa oportunidade de falar, né? Porque às vezes o artista é visto, mas né, nem sempre eles têm a oportunidade de se expressar. A gente está sendo visto e também se expressando, né? Então, é ótimo. A gente só agradecer mesmo. Valeu. Obrigado, Dauan. Obrigado, Idris. Quer falar alguma coisa, amor? Eu quero agradecer também aos artistas, a todos presentes, agradecer pela inscrição de vocês, né? Porque, enfim, são 2 artistas que nós não conhecíamos, né? E antes dessa chamada. E olha o privilégio, né, que a gente está tendo agora de conhecer, conversar com esses artistas, ter o trabalho deles na galeria. E que vocês entendam que a gente está aqui apenas como um catalisador ali, né? Uma forma de irradiar o que o trabalho de vocês já comunica. Assim. Somos esse espaço. Então, aqui vocês sempre vão ter a voz de vocês ouvida, porque é muito enriquecedor para a gente também. Então, eu quero agradecer demais. É isso. Obrigado. Muito obrigado a todos. Eu vou passar de novo, mais uma vez, agora obra por obra, e passar as informações mais técnicas, né? Essa é a obra do Dauan. O título dela é O Cemitério dos Vivos, 13 de setembro de 1922. A obra é do ano de 2022. Artista Dauan, de São Paulo, capital. É uma colagem digital em impressão fine art sobre papel algodão Hahnemühle, 310 gramas. E o tamanho da obra é de 32 por 44 centímetros. E essa obra está disponível pelo preço de R$ 2.900. Quem tiver interesse, é só entrar em contato com a gente pelo WhatsApp, pelo DM do Instagram, enfim, e-mail. Estamos aqui. A segunda obra é a obra O Vendedor de Bananas, uma obra de 2022, do Idris Galvão, de Eunápolis, Bahia. A técnica é lápis pastel seco sobre papel canson, 180 gramas. O tamanho é de 44,5 por 32,5 e o valor da obra o preço da obra é R$ 700. Então, se vocês tiverem interesse em alguma dessas 2 obras, estamos aqui para, enfim, negociar, estamos abertos a negociações, facilitamos também Facilitamos o pagamento. Exato, facilitamos o pagamento. Então, estamos completamente abertos aqui, porque a gente entende que uma obra de arte, se a pessoa se interessou, se causou alguma coisa nela, sim, é porque pode ser dela, sabe? A obra muitas vezes já tem o seu dono. Então, se teve esse interesse primeiro, vamos aprofundar, vamos conversar, enfim, de repente você consegue fazer essa aquisição de alguma obra. Vou parar aqui. Enfim, agradeço a todo mundo que ficou até aqui. Quem vai ouvir depois, agradeço quem ouviu até aqui também, quem assistiu até aqui. Muito obrigado, pessoal. Vou parar a gravação agora. E aí a gente